Vamos nos colocar sobre os nossos pés e abrir as nossas Bíblias na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Capítulo 8, versículo 28. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória e a Deus todo o nosso contentamento. 8:28, todos acharam? Leiamos, pois. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Querido Pai, maravilhoso Deus, te agradecemos por esta palavra no nome do teu Filho Jesus. Estende as mãos sobre o teu povo, sobre a tua igreja reunida. Aceita, Senhor, o nosso culto, ouve as orações deste lugar e responde segundo a necessidade de cada um. Pai Santo, nós te agradecemos no nome de Jesus. Podei tomar os vossos assentos, amados irmãos. Acabamos de ler que todas as coisas, eu disse, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Em outra tradução, diz coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só quem ama a Deus, levante a mão. Aqui na igreja e na sua casa, que participa desta celebração. Todas as coisas contribuem. Olha para o seu irmão que está perto de você e diga para ele: são todas as coisas. São todas as coisas. Por que eu estou insistindo com isto? Porque a ideia de muitos é que Paulo estava se reportando apenas às coisas boas, às coisas desejáveis, às coisas que está dentro dos nossos projetos, as coisas que vai nos fazer bem, que vai nos alegrar, e depende do que nós chamamos de fazer bem. Mas Paulo não está se reportando única e estritamente a isto, mas quando a Bíblia diz todas as coisas, Deus usando o servo dele, está falando de todas as coisas mesmo, quer seja boas, quer seja ruins, isso não importa, louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero falar sobre este tema textual, que todas as coisas contribui para o bem daqueles que amam a Deus, independente daquilo que venhamos ou não gostar. E eu quero tomar um exemplo na vida de José. José, o seu nome quer dizer Deus acrescenta. Deus acrescenta. Como sabemos, ele era filho de Jacó, neto de Isaac e bisneto de Abraão. Então ele tinha como seu bisavô nada mais, nada menos do que o pai da fé, nada mais, nada menos do que o amigo de Deus, um homem de um exemplo invejável e a ser seguido. Glória a Deus. Seu avô foi resultado de uma promessa de Deus e veio de forma milagrosa, e seu pai foi um homem que, não obstante o seu começo não ter sido lá tão bom, mas foi um homem que tornou-se um grande vencedor e teve suas grandes experiências com Deus. E desta família
família, uma família de 13 filhos, ele foi o 12º, porque o último dos filhos, porque 13º foi uma mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que José foi filho da velhice de Jacó com Raquel, a mulher que realmente ele a amou. E certamente a vida de José, pelo seu caráter, ele tornou-se o alvo de muitas situações difíceis e que passou por muitas lutas e travou muitas guerras interior e exterior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, José, meus amados irmãos, vamos para Gênesis 44, glória a Deus. Gênesis 44, versículo 14, para que a gente forme um pensamento, uma ideia acerca daquilo que realmente contribui para o nosso bem. Glória a Deus. Está escrito: chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Glória a Deus. Então nós encontramos aqui, porque ali ele começou a lembrar que aqueles mesmos irmãos foram os que se levantaram contra ele, foram os que atentaram contra a sua vida, foram aqueles que não acreditaram nos seus sonhos, foram aqueles que tentaram frustrar tudo quanto lhe sobreveio. Todavia, meus amados e queridos irmãos, José, ele foi amado, mas muito amado pelo pai, mais do que os seus outros irmãos. José foi amado pelo seu pai, muito mais do que todos os outros irmãos. Era, na verdade, um filho que chegou a ser predileto dos seus 13 irmãos. Glória a Deus. E certamente isto aconteceu por conta do seu caráter, da sua forma, da sua índole, da maneira pela qual ele temia e servia a Deus. Então, quando ele agradou o coração de Deus, a bênção de Deus veio sobre a vida dele. Como sinal, ele recebe de presente aquela túnica de muitas cores, que gerou um problema gravíssimo e sério, e a inveja dos seus irmãos foi grande, e tudo quanto José falava aborrecia os seus irmãos. Contudo, Jacó acreditava em José, Jacó confiava em José, Jacó dava responsabilidades a ele, de sorte que ele sempre mandava José ver como estavam os seus irmãos. Glória a Deus. E eu fico pensando, se fosse hoje, glória a Deus, a ver como estão os seus irmãos. E o relatório que ele trazia não era o dos melhores. E certamente os seus irmãos, quando corrigidos por Jacó, eles ficavam mais revoltados ainda com José. Glória a Deus. Contudo, José nada mais estava fazendo do que a vontade de Deus através do seu pai. E dado a isso, meus amados irmãos, José sonhou. Como disse o irmão Wellington, ele sonhou não meramente um sonho comum por barriga cheia, mas ele sonhou os sonhos de Deus. O Deus projetou uma grande promessa na vida dele através de sonhos. Capítulo 37, por favor, versículos 5 e 9. Capítulo 37 de Gênesis, capítulo 5, versículo 9. Vamos ler a Bíblia, amados irmãos.
Os textos estão muito perto um do outro, fácil de ser encontrado. 37, versículo 5, está escrito: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ou seja, os seus irmãos já o odiavam. E com o sonho que ele teve, os seus irmãos passaram a odiá-lo muito mais. Mas qual era a culpa que ele tinha de ter sonhado? E alguém já dissera que o problema foi que ele resolve contar os sonhos e que ele não devia ter contado. Contudo, meus amados e queridos irmãos, era sim necessário que ele contasse, e muitos motivos havia para ele contar. Primeiro, a alegria de Deus receber aqueles sonhos. Segundo, para que quando aquilo viesse a acontecer, alguém fosse testemunha de que realmente foi Deus que colocou ele ali. Aleluia. José teve outro sonho, meus amados e queridos irmãos. O primeiro sonho ele contou aos seus irmãos. O segundo ele contou à sua família. Capítulo 9, 37, versículo 9. Teve ainda José outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, que a lua, as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Meus amados e queridos irmãos, no primeiro sonho de José, glória a Deus, ele disse que ele estava atando feixes no campo, e os feixes se levantaram, se colocaram de pé, rodearam a ele e inclinou-se perante a sua face. Os seus irmãos, aborrecidos, cheios de ira, disse: você está querendo dizer que vai reinar, que vai governar com efeito sobre nós? Perguntaram. E sobre nós nos dominará realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Glória a Deus. Então, quanto mais Deus abençoava José, mais os seus irmãos criavam problema e o odiavam. Isso porque, meus amados e queridos irmãos, quanto mais nós nos aproximamos e ficamos bem relacionados com Deus, mais o inimigo fica com raiva e quer frustrar os nossos sonhos, ou seja, o plano de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Mas, meus amados e queridos irmãos, no segundo sonho, quando José disse que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele, o próprio pai não concordou. Era um homem de Deus, e o próprio pai o repreendeu, porque ele estava insinuando que ele iria se curvar, que a sua mãe iria se curvar, que todos os seus irmãos iriam se curvar diante dele. Meus amados e queridos irmãos, mas a palavra de Deus vai dizer que Deus não muda. E o que Deus promete, Deus faz acontecer, ou Deus cumpre. Mas o homem não entende, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os pensamentos dos homens. Os planos de Deus também são maiores do que os planos dos homens. E Deus, meus amados, estava levantando José com um propósito, porque na sua onisciência, glória a Deus, na sua presciência, Deus estava vendo o futuro. E no futuro, Deus estava vendo a crise que o mundo estaria atravessando. Deus já estava vendo a fome que atingiria todas as nações. Deus já estava vendo todas aquela situação, e Deus precisava usar alguém
para fazer ponte, para dar livramento ao seu povo, sobretudo. Louvado seja o nome do Senhor. E o homem que Deus encontrou se chamava José. Profeticamente está escrito: quando o Senhor vier, porventura achará fé na terra? A vinda do Senhor está mais próxima do que você está pensando. Mas será que o Senhor vai achar fé na terra? E essa fé ele está se reportando àqueles que professam o seu nome como Senhor, como Salvador. Mas será que nós estamos na nossa geração com fé suficiente para permitir os sonhos de Deus nas nossas vidas? Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que os irmãos de José, eles tentaram sepultar os seus sonhos. É aquela mensagem: não vai dar certo. É aquela mensagem que muitas vezes ouvimos quando fazemos algo para Deus, e somos desestimulados, e somos criticados, e somos julgados. Então os irmãos de José tentaram sepultar os seus sonhos, colocando dúvidas, odiando, perseguindo, subestimando. Glória a Jesus. E daí eles foram inspirados pelo diabo e pela carne a pôr fim naquela situação, já que José não recuava. Glória a Deus. Já que José não parava, cada vez que eles investiam, José melhorava o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus, que é isso que nós precisamos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que o seu pai mandou procurar os seus irmãos, e quando ele, à procura dos seus irmãos, os encontrou por informações de outras pessoas, porque os irmãos não estavam no lugar aonde seu pai pensou que eles estivessem. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que quando José ao longe foi visto pelos seus irmãos, os seus irmãos projetaram acabar com a sua vida. Mas o diabo nem ninguém consegue destruir os sonhos daqueles que amam a Deus. E glória a Jesus por isso. Mas a Bíblia vai dizer que eles olharam para o outro e começaram de forma mesquinha, zombando, disseram: lá vem o sonhador. Glória a Deus. Eu lembro-me que no começo da minha fé, eu fui muito subestimado e chamado muitas vezes de fanático, de exagerado, por conta das alegrias que eu sentia no Espírito Santo e por causa das muitas glórias que eu dava ao Senhor Jesus Cristo. E isto incomodava a muitas pessoas. Então os sonhos de José incomodaram a muita gente, mas ele não desistiu dos seus sonhos. Escute, não desista dos seus sonhos. Glória a Deus. É melhor agradar a Deus do que agradar ao homem. Aleluia. Estamos numa geração de muitos crentes e igrejas frias, ausentes da graça e do poder do Espírito Santo. Contudo, não seja isto nenhuma motivação
para você desestimular, para você desistir, para você perder o seu fervor espiritual. A coisa está tão séria que muitos crentes espirituais e cheios do Espírito Santo, eles têm esfriado para que não der escândalo no meio da igreja. Eu já ouvi até pessoas ensinando que na igreja, em cultos públicos, não deve falar mistério, que é escândalo. É não, senhor. Escândalo é mentir, matar, roubar, pecar, é dar escândalo. Mas dar glória a Deus, aleluia, e falar mistério com Deus não é escândalo, é alegria no céu, é revelação na terra. E a Bíblia vai dizer que é para nossa edificação e para sinal daqueles que não creem. Aleluia. Estão lançando semente daninha. Oh, aleluia. No arraial dos santos não foi diferente com José. Eles tentaram dissimular, eles tentaram impedir, eles tentaram frustrar os sonhos de Deus, mas José sabia em quem tinha crido e sabia a quem estava servindo. Se você sabe a quem está servindo, se você sabe em quem você está crendo, você não vai desistir, você não vai desestimular, você vai buscar mais a Deus, você vai orar mais a Deus, você vai se encher mais do Espírito Santo de Deus. O propósito dos irmãos de José era matá-lo. Mas um dos seus irmãos, por nome Rubens, não permitiu, não deixou. 37, por favor, 19 e 24. 19. E dizia um ao outro, os irmãos: vem lá. O que? O tal. Olha o desprezo. Vem lá o tal sonhador. Eles deviam ter dito o quê? Vem lá o nosso irmão. Mas para eles não era o seu irmão que estava vindo, era um tal sonhador. Glória a Deus. Aleluia. Vem lá o tal sonhador. Versículo 24. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no do que, irmão? Despiram-no do que? Da túnica. E a túnica era o sinal do amor do pai em relação a ele. Glória a Deus. E a túnica era um sinal que Deus tinha promessa na vida de José. Mas a Bíblia vai dizer que todas as coisas, igreja, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E José amava a Deus. Glória a Deus. E por isso sobreveio sobre ele aquele grande mal. Mas Deus estava contemplando as atitudes de José frente aos seus irmãos. Glória a Deus. O propósito dos irmãos era matá-lo. Rubens impediu. E eles pegaram José, jogaram numa cova que não tinha água, e José ficou lá. E eles foram comer, foram fazer farra, sem a menor consciência do mal que eles estavam fazendo ao seu irmão. Tem pessoas que não têm consciência dos males que causam aos seus irmãos, e vai fazer farra, e vai se alegrar. Mas e a consciência? A consciência está cauterizada. E quem tem consciência cauterizada e não tem sentimentos de amor, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, amados, queridos irmãos, que José, enquanto estava lá, eles comiam. E certamente Rubens deu uma saída.
e apareceu por ali uma caravana de ismaelitas. E agora o que foi que eles fizeram? Tiveram uma ideia. Disse: não vamos matá-lo não, vamos vendê-lo como escravo para os ismaelitas. E venderam José por 20 ciclos de prata. Glória a Deus. Então José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Aleluia. Como se consegue vender um irmão? Agora imagine eles contando o dinheiro da venda do seu próprio irmão. Imagine agora o seu irmão, filho de um patriarca, ou de filho de patriarca. Imagine agora ele implorando: meus irmãos, não façam isto comigo. Eu não sou escravo, eu não nasci escravo, nem nasci para ser escravo, eu sou irmão de vocês. Imagine quantas vezes ele implorou os seus irmãos que não fizesse aquilo com ele, mas não teve jeito. Glória a Deus. E ele foi levado como escravo. Os ismaelitas estavam indo, passando pelo Egito. Mas escute, irmãos, o que me impressiona é que no momento assim, Deus ficou em silêncio. Existem momentos cruciais em nossas vidas, que a gente clama, que a gente ora, que a gente chora, que a gente consagra, que a gente jejuma, e Deus não responde. Deus fica calado. E parece-me que se não tivermos estrutura, a gente começa a pensar errado acerca do nosso Deus, o Deus que nós servimos. A gente vai pensar que Deus nos deixou, que Deus nos abandonou. Mas na verdade, irmãos, Deus não nos deixa, Deus não nos abandona. Deus está sempre contemplando as nossas vidas. Parecia que os sonhos de José haviam se acabado. Parecia que os irmãos venceram e que ele estava perdido. Mas Paulo diz: todas as coisas, quero ouvir a igreja, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas havia algo que os irmãos de José não sabiam. Gênesis 39, versículo 2, igreja, por favor, bem alto. Bem alto, igreja. Gênesis 39 e 2. 1, 2, 3. O que os irmãos dele não sabiam era que o Senhor era com José. O que o mundo não quer entender ou saber, o que o diabo não quer saber, é que Deus é com você. Que ele queira ou não, mas Deus é na sua vida. Glória a Deus. Que ele queira ou não, mas você vai prosperar. Que ele queira ou não, mas você vai vencer. Vai vencer, vai vencer. Então Deus era com José. E quando Deus é na vida de um crente, ele muda situações. Ele pega o mal e transforma em bênçãos. Creia nisso. Aleluia, glória a Deus. Gênesis capítulo 50, 19 e 20. Aleluia, aleluia. Agora nós encontramos não um escravo, nós encontramos um governador. Aleluia.
E esse governador nada mais, nada menos era do que aquele menino de 16 anos que foi vendido como escravo. Nada mais, nada menos do que aquele menino que foi perseguido e odiado pelos seus irmãos. Nada mais, nada menos do que aquele menino que foi atirado numa cova para ser morto. Nada mais, nada menos do que aquele menino que foi entregue nas mãos de estrangeiros e vendido por 20 moedas, por 20 ciclos de prata. Nada mais, nada menos do que aquele menino que foi para o Egito e ficou lá, glória a Deus, vendido como escravo. Mas aquele menino que não guardou no seu coração rancor, que não guardou no seu coração mágoa, que não odiou os seus irmãos, mas aquele menino que acreditou que Deus era Deus, que Deus era Senhor e que a sua sorte mudaria. No coração daquele moço não houve nenhum lugar para o ódio. Aí escute este moço agora, que já não era mais o mesmo menino. Ele disse aos seus irmãos que estavam prostrados diante dele, isto depois que o seu pai havia morrido. Ele disse para os seus irmãos que agora estavam temendo, porque com a morte do pai, ele disse: José vai se vingar da gente e vai nos matar. Aí José diz assim, respondeu-lhe José, 50 e 19: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Porque o juízo pertence a Deus. Isso é adendo meu. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém o que, igreja? Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Aleluia, aleluia. Queridos, Deus prova, mas Deus não desampara. José foi marcado para morrer, mas marcado por quem? Pelos homens. Já marcaram você para morrer? Quem marcou? Deus vai colocar os seus pés. Ele foi humilhado e vendido como escravo. E as razões foram duas as razões. Primeiro, sonhos. Segundo, a túnica. Porque ele persegue, porque ele maltrata, porque ele humilham, porque querem o seu mal. Porventura, não é por conta dos seus sonhos, não é por conta da sua projeção. Se não for, é por causa da tua túnica. Aleluia. O sinal da tua túnica simboliza a manifestação de Deus através do Espírito Santo em você. Mas José, como você, como eu, estava debaixo de uma promessa. Quem está debaixo de promessa? 37 de Gênesis 6 e 7. Glória a Deus. 6. José disse aos seus irmãos: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Rogo-te. Ele queria compartilhar com seus irmãos, pela sua alegria, aqueles sonhos. Mas os irmãos não entenderam assim. Quem sabe, esse rapaz é muito metido. Aleluia. Eu lembro-me que uma certa vez apresentei um obreiro para a consagração e alguém se levantou naquela reunião e se dirigiu ao presidente e disse: esse moço, eu não concordo que seja separado, porque ele é metido a pregador.
Glória a Deus. E com muito respeito, eu pedi a palavra e disse: olha, meus nobres companheiros, este moço não é metido a pregador, ele é pregador mesmo, de verdade. E prega o que vive e vive o que prega. E como prova do que eu estou falando, eu quero que fiquem em pé todos os senhores que já o convidou para a sua igreja para pregar. Aquelas dezenas de pastores se levantaram. Eu digo agora, me declare se ele é metido ou se ele prega mesmo. A inveja é uma coisa terrível. Oh, aleluia. Inveja não deve caber no coração daqueles que amam a Deus. José sabia a quem ele estava servindo. Oh, por isso ele disse: rogo-vos, ouvi este sonho. Depois ele disse: sonhei de novo. E Deus ampliou a minha visão. E agora não era apenas 12 feixes, agora era o sol e a lua também se curvavam. Glória a Deus. Aí os irmãos foram contar aos seus pais, e os seus pais vieram repreendê-lo. Glória a Deus, meus amados. Mas houve o momento de Deus se manifestar, e os sonhos de José se realizou. Os teus sonhos, Deus vai realizá-los. Olha para o teu irmão, diga: Deus vai realizar os seus sonhos. Glória a Deus. Agora diga: entre a promessa e a realização vem as lutas, porque os inimigos se levantarão. Mas tende bom ânimo, disse Jesus: eu venci. No mundo terei tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci. O diabo não desiste de você. Glória a Deus. Mas ele só se levanta para cair, porque Deus ainda é o Senhor. Quando Deus mudou o cativeiro de José, José terminou aqui. Aleluia, aleluia. Você não está aqui para ser escravo, você vai ser governador. Aleluia. Por isso ele passou por diversos estágios, e o primeiro foi na casa de Potifar. Glória a Deus. E em todo lugar que ele subia, ele não descia, em todo lugar que ele subia, o diabo dava interferência usando as pessoas. Na casa de Potifar, usou a mulher dele. Glória a Deus, aleluia. E ele foi terrivelmente assediado por aquela mulher todos os dias, irmão. E num dia que ele chegou, que não tinha nenhum funcionário, a mulher tentou pegá-lo a pulso. Glória a Deus. Ele disse: não, senhora, nessa casa seu marido me deu autoridade sobre tudo e todos. Eu tenho autoridade aqui, exceto você, que é a esposa dele. E eu não pecaria, eu não desonraria. Isso é caráter. Deixa eu dizer de novo, isso é caráter. Eu não desonraria o meu senhor Potifar, e nem desonraria o meu Senhor que confia em mim, que está no céu olhando para mim agora. Essa questão de honra é coisa muito séria, que muitas pessoas não sabem o que é isso. Oh, aleluia. Mas você canta. Aleluia. Mas amados, o que José esperava de Deus numa atitude daquela? O que José esperava aqui de Deus? Que Deus desse a ele o livramento, que aquilo não viesse a ser consequências drásticas. Mas não foi isso que aconteceu. Ele saiu dali para a cadeia. Aleluia. Ele saiu dali para a cadeia, irmãos. E Deus permitiu. Porque aonde Deus queria levar José, aleluia, ele precisava passar por todos aqueles estágios. E tem mais. Na casa de Potifar, desde a chegada dele, que tudo foi abençoado, tudo. E Potifar cresceu. Ora, se
não tivesse ocorrido aquela situação, José ficaria na casa de Potifar como mordomo para sempre. Mas Deus não queria ele como mordomo. Deus tinha algo melhor para ele. Às vezes Deus tem algo melhor para nossas vidas, mas a gente está tão acomodado aonde estamos, que Deus precisa nos dar uma sacudida ou permitir o mal para que nós possamos sair dali, para que Deus possa tratar conosco. Só quem entendeu, só quem entendeu. Aleluia. Às vezes queremos e gostamos tanto daquilo que está em nossas mãos, que não abrimos mão ao gosto. Aleluia. É preciso que Deus faça com que a gente perca. Aleluia. Nem toda derrota ou nem toda perda é derrota. Existe perda que é vitória. Então ele perdeu a posição de mordomo na casa de Potifar. Perdeu. Ele deixou exatamente o conforto, a zona de conforto, e foi para a cadeia. Mas foi na cadeia que José começou a prosperar. Começou a ter revelações, interpretações, e foi de lá que Deus começou a projeção de José. Oh, glória a Deus. E por fim, José tornou-se governador e um grande vencedor. Se Deus é por nós, disse Paulo aos Romanos, quem será contra nós? Não diga ninguém. Se Deus é por nós, Potifar é contra nós. Se Deus é por nós, Faraó é contra nós. Se Deus é por nós, o mundo é contra nós. Se Deus é por nós, a carne é contra nós. Se Deus é por nós, o diabo é contra nós. Mas isso não importa. O importante é que Deus esteja ao seu lado. O importante não é aonde você está, é com quem você está. Se perguntasse a José, José, se Deus é por você, quem será contra você? Ele dizia, os meus irmãos, a mulher de Potifar. Glória a Deus. Aleluia. O que acontece? Veio fome. O mundo viveu o seu momento de fome em toda a terra, mas para aquela hora tinha um José preparado. Aleluia. Ele havia chegado dirigido pelo Espírito Santo para aquele problema, quando viesse, ele já estivesse preparado. E tem mais, ele deu a solução antes de ser governador. Aleluia. E ele disse a Faraó que levantasse um homem com sabedoria para administrar. E Faraó disse, e porventura acharíamos um homem como este, em quem o Espírito de Deus está sobre a sua vida? Aleluia. E ele trabalhou os 7 anos e armazenou alimento para o tempo da crise. E quando a crise bateu, o povo de Deus também foi atingido. O povo de Deus também foi atingido. E agora tiveram que ir para o Egito, porque souberam que no Egito tinha fartura. Devia ter fartura em Canaã e não no Egito. Por que não tinha fartura em Canaã e tinha no Egito? Porque em Canaã, aqueles que deviam estar na vontade de Deus, eles estavam contra Deus, querendo matar até o seu próprio irmão. Aleluia. Deixa eu terminar, irmão, porque nosso culto é de 8. Aleluia, aleluia. Mas eu quero concluir dizendo, e você não esqueça desse texto: todas as coisas, todas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, quando o mal lhe sobrevier,
Você não precisa ter medo. Não critique, não murmure. Não pense que Deus se esqueceu de você. Ele está muito mais presente na sua vida do que você pode imaginar. E Deus permite, porque Ele tem algo maior para a sua vida. Curve a sua cabeça. Anda cacharaba. Loriama cobiafa da caçuri candaraba choribenas. Fica na classe renda chuima coreama subcandará. Queridos, kodashu klima oriama subnaia. Te rendemos graças, ó Pai Santo, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém.